Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso módulo e nele a gente vai conversar sobre as famosas teorias do erro no direito penal. É isso mesmo, basicamente o erro de tipo e o erro de proibição. Veja só, quando a gente fala de erro de tipo quer dizer que o nosso agente ele teve um engano, um equívoco. Veja que ele só praticou aquela ação daquela maneira porque na sua mente a questão estava de um certo modo, né? Ou seja, ele tinha uma realidade na mente dele que com certeza era diferente da realidade externa. Ou seja, ele teve uma falsa percepção da realidade e agiu baseado nessa falsa percepção da realidade. Logo, ele realmente se enganou, tá? E aí, falando um pouco sobre o erro de tipo, você vai ver que a doutrina lá vai separar aí o chamado erro de tipo acidental do erro de tipo essencial. No erro de tipo essencial é aquele em que o agente se equivoca quanto ao objeto, quanto à vítima, e você vai ver que o erro dele então estava em uma circunstância fática. Então note, ele, por exemplo, comete o delito contra uma pessoa querendo cometer contra outra, né, o chamado erro sobre a pessoa. Ele comete um delito aí, por exemplo, contra uma pessoa pensando que estava cometendo contra um animal, por exemplo, certo? Então ele se equivoca nesse sentido, ele tem uma falsa percepção da realidade. Tem até um exemplo que é muito famoso aí nos livros, né, que dois amigos vão caçar aí, num determinado momento eles tomam direções diferentes, e um deles resolve fazer uma brincadeira com o outro, que é mexer no arbusto. Bom, se eu tô caçando, se eu tô no momento em que, bom, meu amigo foi para outro lado, eu não tô vendo aqui, não escutei nenhum barulho e tudo mais, mas escutei o arbusto mexer, eu atiro pensando que era, né, um animal, quando na verdade se tratava desse amigo que estava ali junto, tá certo? O que mais eu preciso te dizer? Por esse lado, no meu erro, então, essencial, eu me equivoquei quanto ao elementos do tipo, essência do tipo penal. Você pode ver que eu atirei numa pessoa pensando que era um animal, ou seja, eu não estava com a elementar alguém na cabeça, percebe? Eu me equivoquei quanto a esse ponto. Por outro lado, eu tenho os chamados erros acidentais. Nos erros acidentais, eu atinjo um bem jurídico penalmente tutelado querendo atingir outro. Só que é por um erro de mira, é por um acidente, é porque desviou a trajetória, por exemplo, daquilo que eu, né, lancei naquela direção. Então é mais ou menos isso, né? Eu tenho lá o chamado erro na execução, né, que a nossa doutrina aí diz, que está no 73 do Código Penal, onde erro na execução quer dizer que por acidente ou, né, por uma causa aí, né, que mudou o andamento das coisas, eu acabei atingindo uma pessoa diversa daquela que eu gostaria de ter atingido, né? Nesse caso eu respondo como se eu tivesse acertado aquela que eu gostaria. Agora, se eu acertar aquela que eu gostaria e a que eu não gostaria, eu respondo pelos crimes aí na forma do concurso formal de crimes, onde eu vou perceber aí que a minha pena será aplicada, aplicando a pena de 1, com um aumento de 1/6 até a metade. Por outro lado, eu tenho, né, o chamado resultado diverso do pretendido, que é quando eu, por exemplo, estou querendo atingir uma pessoa e ela abaixa e, por exemplo, eu acerto uma vidraça. Né? Veja que eu cometi um crime de dano nessa vidraça, só que o crime de dano não estava nos meus planos, né? Eu queria acertar aquela pessoa e de repente por um erro ali, desvio de trajetória, acabei acertando a vidraça ao invés da pessoa, certo? Agora, isso se eu acertar só o que eu não queria. Se eu acertar o que eu não queria, mais o que eu queria, aí eu vou ter o que aqui? Eu vou ter o nosso agente, então, respondendo pelo crime, né, a título de culpa, se ele acertar só o que ele não queria. E se ele acertar o que ele queria e o que ele não queria, ele vai responder também na forma do concurso formal, como a gente falou agora há pouco, em relação ao erro na execução, tá? Então, esses são os chamados erros acidentais. E aí, eu vou te dizer que, basicamente, quando a gente fala de erro essencial, e aí voltando nele, eu vou ter lá o chamado erro de tipo invencível, né? Ou erro de tipo vencível. Perceba, quando eu falo de erro de tipo invencível, ou seja, aquele que não tem, né, não tem como transpor, qualquer um teria agido daquela maneira, qualquer um teria se equivocado daquela maneira. Ou ele é invencível ou excusável, né, quer dizer que eu tenho desculpa. Perceba que eu tenho perdão, digamos assim. Perceba que quando a gente fala do nosso erro de tipo
né, invencível, você vai perceber que ele exclui o dolo do agente. Porque você vai ver que o nosso agente ele não queria agir daquela maneira, né? Olha aí, lembra? Vontade e consciência em relação ao dolo. Tá faltando para ele aí a consciência. Né? Isso ele pode até ter vontade, mas tá faltando a consciência. Ou a vontade, depende do referencial, tá? Mas você vai ver que, de alguma maneira, eu tenho a exclusão do dolo nesse caso aí, tá certo? Por outro lado, eu tenho o chamado erro de tipo vencível, né? Ou inexcusável, não tem desculpa. Por quê? Porque ele exclui realmente o dolo. Entretanto, ele permite que o agente responda pelo delito na modalidade culposa, se houver previsão legal. Todas essas são situações previstas aí no artigo 20 do Código Penal, com uma remissão para os erros acidentais do 73 e do 74 do nosso Código, tá certo? Então esse é um panorama geral sobre o nosso erro de tipo. E aí, o que eu preciso te dizer a mais sobre o erro de tipo é que aquele que determinou o erro, ele responderá. Então, se de repente eu errei, né, na hora de agir, porque alguém me falou alguma coisa que eu segui aquela linha e tudo mais, eu fui determinado por ele, né? Eu tive uma falsa percepção da realidade porque ele me passou uma falsa percepção da realidade. Logo, ele responderá por esse delito, tá certo? Essa é a visão aí do nosso erro de tipo também e sobre a responsabilização sobre esse aspecto aí também, tá? Mas eu quero te falar uma questão do parágrafo 1º do artigo 20, que são as famosas discriminantes putativas. Veja que a discriminante putativa, ela leva à isenção de pena do agente. Quando? Quando eu perceber que o nosso agente, ele agiu tendo uma falsa percepção da realidade. Porém, essa falsa percepção da realidade dele foi em razão de um ponto específico. Que ponto é esse? É quando ele se equivoca agindo, achando que está cobertado por uma excludente da ilicitude, quando na verdade ele não está, tá certo? Então ele agiu ali, por exemplo, achando que estava em legítima defesa, quando ele não estava. Aí ele agiu, por exemplo, para poder derrubar alguém que estava entrando na casa dele, mas ele não viu que era um parente dele, pensou que fosse um ladrão. Veja a falsa percepção da realidade. Nesse caso, ele será isento de pena, tá? As discriminantes putativas, repetindo, só servem quando a gente comete um equívoco quanto à situação ele percebe a existência de uma excludente da ilicitude quando ela não existe, tá bom? Por outro lado, saindo das teorias do erro relacionadas ao erro de tipo, eu vou comentar um pouquinho com vocês do erro de proibição. O erro de proibição, falando de uma maneira muito mais fácil de compreender, o erro de proibição, ele vem no sentido de contar pra gente que se o erro de tipo ele mora na ideia do dolo, né, e exclui o dolo do nosso agente, o erro de proibição ele está lá na culpabilidade, que é quando o agente, né, a potencial consciência da ilicitude, lá que é a moradia dele. E em que consiste o erro de proibição? Aqui, o nosso agente ele teve uma falsa, ele praticou uma determinada conduta que era proibida, pensando que ela era uma conduta permitida. Mas sobre que aspecto? O aspecto do desconhecimento da lei. É isso mesmo. Tanto é que o artigo 21, que fala do erro de proibição, ele começa dizendo assim, ó, o desconhecimento da lei é inexcusável. Ou seja, não tem desculpa, certo? Entretanto, se você parar para perceber o que o 21 vai dizer pra gente aí, ele vai contar que, olha só, se esse erro de proibição for inevitável, ou seja, qualquer um teria errado, o agente vai ser isento de pena. Entretanto, se esse erro de proibição, o agente com um pouco mais de atenção, de diligência, poderia ter percebido que se tratava de algo equivocado, ele responde pelo delito, mas com a pena reduzida no patamar de 1/6 a 1/3, tá bom? Então, assim, o erro de proibição quer dizer que o nosso agente agiu com uma conduta proibida, pensando que ela era permitida. Exemplos. O cidadão comete, por exemplo, um crime de homicídio porque ele vem de uma tribo indígena em que matar crianças com deficiência, por exemplo, é uma tradição, certo? É uma cultura, é próprio daquilo que a gente observa deles ali. Bom, eu não posso, por exemplo, puni-lo porque isso faz parte da cultura dele, certo? E foi uma questão que aconteceu lá na cultura dele. Então, o erro de proibição aqui, como é que é? Ele praticou algo que é homicídio, tá? É uma conduta proibida. Entretanto, ele pensou que era permitido em razão da tradição, da cultura dele. Tá bom? Por outro lado, eu tenho o erro aí que é evitável, né? O erro de proibição é evitável, que é aquele que eu não preciso, né? Um exemplo clássico aí é o cidadão, por exemplo, que vem fazer uso de maconha no Brasil.
No Brasil é proibido, certo? A conduta foi despenalizada, certo? Entretanto, não foi descriminalizada. Alguns dizem que sim, tá? Até porque foram retiradas as penas aí e realmente vai ter questão só administrativa. Então, assim, segundo o que se entende majoritariamente, de fato foi descriminalizado, tá? Mas aí não pode fazer uso, né? No Brasil. E aí o cidadão vem de um outro país que pode e faz o uso aqui. Bom, eu não vou exigir que ele conheça a lei brasileira toda, mas de repente com um pouco mais de cuidado ele podia ter descoberto que não pode fazer o uso de maconha aqui, certo? Então você vai ver que ele vai responder pelo crime, porém com a pena reduzida, tá certo? Então essa é a visão do erro de proibição, visão do erro de tipo, as teorias do erro, né? Que são bastante interessantes da gente poder estudar, tá certo? Então chegamos ao final desse bloco aí e muito obrigado pela atenção dos senhores aí, estudem e tenham sucesso. Um abraço.